Irmãos de caminhada, boa noite. Para quem não me conhece, sou Wenfried Gysi e participo já há alguns anos de um grupo de estudos na nossa amada Casa de Luz. E eu hoje gostaria de propor a vocês uma reflexão sobre o desenvolvimento espiritual. Temos aprendido que o homem, em última análise, é um espírito imortal. Esse espírito, por sua vez, é centelha divina que se manifesta em nós, seres humanos, que estamos a trilhar o caminho evolutivo desenhado por Deus rumo à perfeição. Viemos da casa do Pai, fonte de toda sabedoria e amor, e estamos para lá retornando. A isto chamamos evolução. Estamos na matéria para a evolução do espírito. Evoluímos em conjunto, natureza, seres humanos, seres vivos e o homem. O planeta precisa evoluir no todo e em suas partes. Por isso é preciso despertar. Vivemos em todos os planos, mas conscientes em poucos, conforme nossa própria evolução. Esta morada, o corpo físico, é uma pequena escala no caminho evolutivo. O propósito hoje de nossa reflexão é um questionamento que devemos fazer a nós mesmos. Na nossa própria avaliação, qual o nível de evolução espiritual em que nos encontramos hoje? Estaremos no início? Estaremos no meio da caminhada? Ou já estamos mais perto da chegada, como assim dizer? O que de antemão sabemos é que inicialmente todos fomos criados por Deus, como espíritos simples e ignorantes. Daí em diante iniciamos a nossa evolução. Uma frase de Kardec no Livro dos Espíritos sintetiza a evolução a que estamos destinados. Enquanto espíritos, diz ele, os espíritos mesmos melhoram-se. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. E todos se tornarão perfeitos. No mesmo Livro dos Espíritos, na segunda parte, nos itens 100 e 113, que não são exatamente perguntas, Kardec classifica os espíritos em 3 ordens e 10 classes. São eles. Primeiro vêm os espíritos de terceira ordem, ou os espíritos imperfeitos. Estes, Kardec subdivide em 5 classes, abrangendo da 10ª à 6ª classe de espíritos. Quais sejam? Os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores ou perturbadores. Em segundo, vêm os espíritos de segunda ordem, a quem Kardec denomina os bons espíritos. Estes classificados da 5ª à 2ª classe de espíritos. E são eles, os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Por último, os espíritos de primeira ordem, estes são os espíritos puros e compõem apenas uma única classe. Ora, nos parece muito claro que estamos ainda muito distantes de sermos espíritos puros. Voltando à nossa avaliação, à nossa reflexão sobre a questão, na nossa avaliação, em qual nível de evolução espiritual nos encontramos hoje? Ou ainda, qual a nossa atual classificação espiritual? Essa é a reflexão
que somos convidados a fazer. E essa reflexão deve conduzir a uma conclusão que, no entanto, deve ser acolhida com cautela, já que ela pode estar influenciada por um erro de autoanálise. Vejamos. Se a conclusão dessa análise refletiva estiver inflada ou superavaliada, pode desencadear, com algum descuido nosso, numa atitude arrogante, na qual poderemos tender a menosprezar o próximo e o seu momento evolutório. E aí estaremos prestando um desserviço ao Espiritismo e a nós mesmos. Respeito ao momento de cada um, na seara do desenvolvimento espiritual, é um dos sinais do nosso próprio desenvolvimento. Se, no entanto, nessa reflexão concluirmos que ainda estamos muito distantes do ideal na evolução espiritual, isso não pode e não deve nos desanimar na caminhada. Pelo contrário, deve nos estimular a buscarmos cada vez mais recursos e apoio na nossa busca de evolução espiritual. Temos que ter em mente que o medo paralisa, e para que haja evolução em qualquer área, é preciso enfrentar o medo. É para isso que dispomos como ajuda, entre outros, dos grupos de estudo espírita, os trabalhos voluntários, seja material ou espiritual, a prática do Evangelho no lar, as palestras presenciais ou virtuais, o trabalho mediúnico para quem possua mediunidade ostensiva ou ainda queira doar boas energias, o atendimento fraterno, o passe, enfim, para quem quer trilhar o bom caminho da evolução espiritual, tem à sua disposição muitas possibilidades de fazê-lo. Depende apenas da própria ação. É comum uma eventual tendência ao comodismo que nos faça protelar o momento de iniciarmos esse nosso esforço de autoconhecimento, de estudo e de disponibilização ao trabalho voluntário. Mas não há outro jeito. Temos que decidir começar e, depois de decidir, persistir, seja no estudo, que é a preparação, ou no trabalho propriamente dito. A força de vontade é inerente ao nosso livre-arbítrio. Ninguém vai nos obrigar. Devemos decidir por nós mesmos. E quando tomamos a decisão, temos que implementar a ação. Eu tenho refletido muito sobre o assunto. Sei que ainda estou apenas no começo do desenvolvimento espiritual. Muito distante ainda do ideal. Consciente, portanto, que uma longa jornada me aguarda. A ansiedade, às vezes, atrapalha, mas me esforço em combatê-la, internamente. E assim recupero a serenidade e a paz necessários, na certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, poderei chegar ao destino de todos os seres espirituais, que é o desenvolvimento pleno. E assim se dá com todos. Ou todos podem ter essa mesma certeza e esperança. Exercer o equilíbrio, controlar atitudes e as emoções são os propósitos da evolução espiritual. Lembremos-nos que talvez o único espírito elevado que tivemos aqui nesse planeta, podem ter havido algumas exceções, foi Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio. Este sim, um espírito puro, superior e irretocável. São os seus ensinamentos que nos proporcionam quando praticamos a nossa própria evolução espiritual.
Eis o motivo por que devemos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e nele basearmos o nosso desenvolvimento. A importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação da nossa vida física. Qualquer que seja, no entanto, o nosso momento na evolução do espírito, ela não nos impede de doarmos o pouco conhecimento já amealhado, dividindo-o com o outro que ainda apenas inicia a jornada. Ou ainda, os nossos serviços voluntários. Pois com certeza, sempre haverá algum trabalho, algum serviço, ao qual estamos aptos e capacitados a efetuar. O fundamental é que quando o fizermos, seja com fraternidade, dedicação e humildade que o façamos. Todo o bem que fizermos, seja material ou moral, sem interesse próprio, por pouco que possamos repartir solidariamente, nós fazemos a nós mesmos, em primeiro lugar. Independente de nossa vontade, nós recebemos sempre mais do que doamos. A satisfação que retorna a quem pratica o bem de alguma forma é muito grande. Além disso, enquanto assim procedemos, praticamos o desenvolvimento espiritual e avançamos na caminhada. Sejamos firmes e perseverantes. O caminho para evoluirmos espiritualmente está fundado no tripé: estudo, trabalho, aí incluindo o trabalho voluntário, e fazer o bem, que é a doação moral e o material. Essa é a boa notícia. Sempre tem um caminho. Depende de nós. Temos livre-arbítrio, basta termos a vontade de agir e decidir ir em frente. Busquemos sempre evoluir espiritualmente. Sejamos luz. Irmãos, desejo a todos paz, harmonia e serenidade. Fiquem todos muito bem. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado,
que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.